amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós podemos fazer com uma base arredondada aqui e arredondada aqui, ou podemos fazer arredondado aqui e a base reta aqui. Com esse preguiado e o lacinho para acabamento, olha que graça que fica os nossos panos de prato. Este também eu fiz um acabamento diferente aqui na parte em cima. Vamos fazer juntas este lindo modelo de pano de prato? Vamos utilizar um pano de prato com bainha dos dois lados mais longos. E vamos precisar também de um tecido estampado que tenha medida de 15 centímetros de altura e seja mais largo que o nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Vamos precisar também de uma faixa de tecido na cor lisa que tenha 10 centímetros de altura e tenha 1,20 m no comprimento. Vamos usar também uma faixinha desse tecido com 5 centímetros de altura, também mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado, que nós vamos reservar para fazer o acabamento lá na parte de cima. Nós vamos precisar também de passa-fita e nós vamos precisar de fitinha ou viés para nós colocarmos no passa-fita. E nós vamos precisar também no tecido estampado ou no liso, outra faixinha, medindo 9 de altura por 18 de comprimento. Esse tecido que vai ser a base do nosso trabalho, da nossa aplicação, nós vamos aqui, na parte de cima, nós vamos marcar 7 centímetros e vamos marcar aqui 7 centímetros e aqui na parte ao lado também nós vamos marcar 7 centímetros. E nós vamos arredondar esta partezinha para chegar aqui nos 7 centímetros. Você pode colocar um pires ou você pode colocar um prato para você arredondar. Mas eu vou arredondar assim e vou cortar arredondando esta parte. Nesses 7 centímetros, com esses 7 centímetros, nós vamos cortar arredondando. Eu cortei arredondando esta parte, vou mostrar para vocês. Peguei no 7 aqui e fui até o 7 lá arredondando. Muito bem. Agora, esta parte nós vamos costurar na base do nosso pano de prato. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, porque ele já está com bainha, e vamos colocar a nossa aplicação aqui. Vamos alinhar tudo muito bem aqui na parte embaixo. Vamos deixar o mesmo tanto para cada lado. Eu vou alfinetar e vou passar uma costura. E este excesso de 2 centímetros, nós dobramos, abraçando o pano de prato e vamos colocar um alfinete. Aí eu vou alinhar tudo muito bem, bem alinhadinho, vou alfinetar e vou passar uma costura, mais uma costura bem larguinha. Passei a costura aqui do lado de trás e virei a minha base para o lado da frente. Muito bem. E passei alinhando bem a partezinha aqui embaixo e organizando bem os ladinhos aqui para dentro, bem retinho com o meu pano de prato, os dois lados. Agora eu vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Eu vou deixar os fios mais compridos aqui para eu dar 2 nozinhos e embutir aqui e embutir aqui. Aqui em cima não precisa tanto acabamento e nem costurar, porque nós vamos fazer uma aplicação. Costurei os 2 ladinhos, agora nós vamos colocar, vamos freguear e costurar esta faixa no nosso pano de prato. Primeiramente, nós vamos à máquina fechar uma costurinha aqui de um lado. Nós vamos costurar com retrocesso no início e no final, para nós virarmos para o lado direito. Eu vou costurar e já mostro para vocês. Costurei o cantinho, virei para o direito e fui ao ferro e passei toda a extensão da minha faixa. Eu passei dobrando ao meio e unindo bem as partezinhas aqui. Então, esta faixa, nós vamos colocar
aqui no nosso pano de prato. Assim, a máquina vamos colocar aqui e vamos com um garfo fazendo as nossas pregas até nós colocarmos em toda a base aqui na parte de cima. Então, eu vou, a máquina, fazer o nosso pregueado costurando aqui e mostro para vocês. Aqui na máquina, nós começamos a costurar a faixa bem na beiradinha, aqui do lado embaixo. Mas aqui no cantinho, nós podemos costurar um pouquinho mais para dentro, porque aqui nós vamos colocar o acabamento depois com o passa-fita. Então, aqui eu já dei o primeiro ponto na máquina, eu coloco o meu garfo com a partezinha embaixo aqui e giro o meu tecido para fazer o pregueado. Então, eu vou fazer assim em toda a volta aqui da minha base do pano de prato. Então, costuro uma preguinha, coloco novamente o meu garfo no último dentinho e giro. Quando eu girar, eu já estou com as minhas preguinhas todas do mesmo tamanho. Não preciso fazer até a beiradinha, porque eu vou fazer o acabamento com o passa-fita. Então, eu vou pregueando e costurando. Costuro mais um pouquinho, faço outra preguinha. E aqui é onde o arredondadinho, eu também vou obedecendo o redondadinho para fazer as minhas preguinhas. Então, eu vou preguear todo ele, fazendo desta forma com o garfo e já volto para mostrar para vocês. Amigas, eu vim fazendo as preguinhas toda a volta do nosso pano de prato. Desde aqui, eu fiz toda a volta costurando. E antes de nós terminarmos de fazer as preguinhas aqui, nós precisamos analisar quanto de tecido nós vamos precisar para acabar aqui. E depois cortar e costurar essa partezinha também antes de nós terminarmos o nosso trabalho. Então, aqui, eu vou precisar um pedacinho e mais um pedacinho para eu fazer a nossa última preguinha. Olha, eu vou dobrar aqui com o garfo. Então, aqui, nessa partezinha, eu vou virar novamente para o lado de trás. Eu vou tirar da máquina, vou fazer a costurinha aqui e depois eu viro para o direito novamente e continuo para fazer o acabamento. Então, eu vou tirar aqui da máquina, vou cortar a minha linha, vou fazer essa costurinha, vou mostrar para vocês. Tiro aqui da máquina, viro para o lado de trás, para o lado avesso, vou fazer a minha costurinha, viro para o direito e termino o meu trabalho. Costurei aqui, eu viro para o direito, bem viradinho, esta pontinha, posso empurrar bem ela, para ficar a pontinha ali bem abertinha. Bem abertinha. E agora, aqui no pano de prato, eu vou terminar a minha costura. Costurei o nosso pregueado em toda a volta, fiz o acabamentinho bem lindo aqui no final. Agora, nós vamos costurar o passa-fita aqui em cima, para nós darmos o acabamento no nosso pano de prato. Primeiramente, aqui nesta parte, nós vamos dobrar uma partezinha para dentro e vamos costurar aqui. Nós vamos costurar toda a parte do lado de fora para nós fazermos o acabamento, respeitando esse arredondadinho todo aqui. Vamos costurar toda a volta na parte de cima e depois vamos dobrar ali e vamos voltar costurando a parte de baixo. Os fios nós vamos deixar mais compridos no início e no final, para nós dar 2 nozinhos e embutir. Para o nosso trabalho não ter pontinha de fio nenhuma perdida. Aqui também eu dei 2 nozinhos e embuti os nossos fios. Muito bem. Então, eu vou fazer essa costura para aplicar o passa-fita e já mostro para vocês o nosso barrado aqui embaixo. Fiz a costura todo em volta para pregar o nosso passa-fita, deixando os fios mais compridos no início e no final. Dei 2 nozinhos, embuti em 2, como vou fazer com vocês. Dei 2 nozinhos, eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde eu iniciei ou terminei a minha costura,
coloco lá por dentro no meu pano de prato e puxo. Agora eu corto aqui na frente, porque aqui nessa partezinha nós não vamos fazer retrocesso e não vamos cortar a linha, porque senão a linha vai ficar desfiando. E aqui não, aqui ela vai ficar tudo embutidinho. Então, o nosso trabalho fica sem ponta de linha, fica um trabalho lindo, tanto no lado avesso como no lado direito. Então, o nosso barrado aqui já está quase pronto. Agora, nós vamos pegar esse tecidinho que nós deixamos reservado. Ele mede 9 por 18 e vamos fazer a costura assim. Vamos virar para o lado de trás, para o lado avesso. E vamos passar a costurinha toda em volta, deixando só uma aberturinha para nós virar para o direito. Costurei o meu retângulo, virei para o lado direito e passei. E também passei dobrando ao meio, dobrando ao meio. Nesta parte aqui ao meio, nós vamos com a nossa agulha de mão fazer uma costurinha para nós franzir. Vamos fazer um alinhavo aqui, mas pode ser um alinhavo bem grande, que é só para nós franzir para formar o nosso laço. Então, olha aqui, assim que eu fiz a minha costura, um alinhavo bem grande. Então, nós agora puxamos, lembrando que aqui está o meio. Muito bem, puxamos assim, vamos fazer 2 voltas, vamos fazer uma laçada na nossa linha e vamos pregar no nosso pano de prato. Nós podemos pregar também pegando uma partezinha do tecido amarelo para fazer o acabamento aqui, ou do tecido estampado, para nós pregar no pano de prato. Mas eu vou usar um botãozinho. Mas o outro que eu vou mostrar para vocês, eu fiz com o próprio tecidinho. Então, nós passamos uma vez dentro do botão e depois pregamos aqui no nosso lacinho. Passamos aqui no lacinho e prendemos. Agora, nós vamos prender no nosso pano de prato. Olha que graça que vai ficar. Então, nós colocamos uma vez aqui no pano de prato, passamos lá atrás, voltamos novamente para frente, passamos no lacinho e no botão. Eu vou fazer isso umas 3, 4 vezes e depois eu vou arrematar lá atrás, embutindo a ponta da minha linha. Então, aqui, eu passo novamente. Então, eu vou pregar bem esse botãozinho aqui e já mostro para vocês. Amigas, preguei o nosso lacinho aqui e olha que graça que ficou o nosso barrado do nosso pano de prato aqui na parte embaixo. Olha a parte de trás, tudo com um acabamento perfeito. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima, com aquela faixinha que nós cortamos. Esta faixinha tem 4 a 5 centímetros de altura e ela também é mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. A nossa faixinha, eu peguei ela e passei dobrando ao meio, no sentido do comprimento. Agora, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás e vamos colocar a nossa faixinha aqui, alinhando bem. Vamos dobrar essa partezinha de 2 centímetros, 1,5 centímetro para frente. Vamos alfinetar, vamos alinhar bem aqui e vamos passar uma costura com retrocesso no início e no final. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei a minha barrinha aqui na parte de cima com retrocesso, um retrocesso bem grande, um retrocesso bem firme. Muito bem. Agora, nós vamos virar para o lado direito, vamos virar para o lado da frente e vamos passar. Eu vou passar assim, ó. Esta bordinha eu vou deixar assim, para fazer um acabamento aqui na parte de cima. Então, eu vou passar toda a minha barrinha e daí eu vou passar uma costura aqui, bem entre a barrinha e o pano de prato. Primeiramente, eu vou passar, costurar e depois eu mostro para vocês a nossa bainha diferente aqui no lado de cima.
Virei para o lado da frente a nossa barrinha e agora eu vou passar uma costura. Iniciando aqui, deixando os fios mais compridos, eu vou fazer toda a volta minha costura e aqui também eu vou deixar os fios mais compridos, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou fazer essa costura e já mostro para vocês. Amigas, terminei de fazer a costura aqui, costurei os ladinhos e costurei aqui. Olha que graça que ficou o nosso acabamento aqui na parte em cima. Um acabamento diferente, porque nós fizemos embutido aqui na parte em cima. E aqui na parte embaixo, olha a graça que ficou o nosso pano de prato. Então, este foi o pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam outros em várias cores e estampa. E quero deixar um abraço de coração a todas. Fiquem com o nosso amado Jesus.